Desliga o ventilador. Amém. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos nós. E vamos dando sequência aqui a esse culto maravilhoso, onde o povo de Deus se reúne para poder ouvir a palavra de Deus, ser abençoado e abençoar vidas nessa terra. Todos aqueles que amam ao Senhor, eles têm o prazer de estar na casa de Deus. E verdadeiramente hoje nós estamos aqui com essa alegria no coração de podermos participar daquilo que Deus falou o tempo todo, que nós devíamos nos reunir para adorar o nome dEle, para buscar a face dEle, celebrar a Ele, e assim nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome santo do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor a direção para que tudo que eu fale aqui seja para a honra e glória dEle, e que na vida de todos nós que estamos aqui, a gente possa compreender essa palavra, e também para aqueles que estão na live, assistindo agora, e também muitos que vão assistir futuramente, porque é um culto que fica gravado, é a mensagem que fica gravada para que o povo de Deus, em todo e qualquer tempo, possa ouvir e verdadeiramente ouvir a boa mensagem da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado. Agradecemos ao Senhor pelos trabalhos já realizados aqui na congregação do bairro Cascata nesta noite. Obrigado, Deus, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a minha vida aqui nesse lugar, para que eu possa ser instrumento usado pelo Senhor, para que eu possa levar a Tua mensagem a todos aqueles que aqui estão e aqueles que estão também, ó Deus, na live dessa noite e aqueles que vão assistir futuramente essa mensagem. Deus, nós oramos, pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Deus, para que tudo que façamos nessa terra seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí na primeira carta de João no capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, apenas 6 versículos aqui. Nós vamos estar meditando nessa palavra nessa noite. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, irmãos? Então nós temos aqui um texto bem esclarecedor. Daqui a pouco a gente vai discorrer aqui nesses versículos, procurar entender essa mensagem de uma forma muito especial. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa muito desse tipo de mensagem. É a mensagem de mostrar os dois lados. E mais uma vez, eu digo aqui, o irmão leu exatamente o Salmo 1 hoje, que mostra 3 versículos, falando daquele que é bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor,
e 3 versículos dizendo como vai ser a perdição daqueles que não amam a Deus. E aí, irmãos, a gente vê, sempre eu gosto de prestar atenção no que está acontecendo no culto. Eu só converso com a irmã Fernanda no domingo, tipo assim, mando um zap para ela, irmã, está aqui os detalhes da pregação de hoje. A gente não conversa quase nada ao longo do mês, e eu acho interessante isso. A palavra do Senhor, ela vem confirmando tudo aquilo que a gente vai fazer aqui. Então, quer dizer, do início do culto até o fim, Deus está falando. Isso é muito importante a gente observar, porque há uma sintonia com o povo de Deus. E aonde o povo de Deus se encontra, sempre a gente olha no semblante das pessoas, a gente vê nele um irmão nosso, tá? Pode não ter parentesco nenhum, mas aonde há um crente fiel, o outro se identifica com ele. E eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui nessa noite e por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. A mensagem que eu trago aqui, eu trago um tema, o seguinte: entenda isso e viva em paz. E quando a gente fala de paz, eu fico olhando para o mundo atual, a situação que nós estamos vivendo. Por todos os lugares que a gente vai, o que mais a gente vê é desespero. Então a gente não vê uma sintonia entre as pessoas, principalmente pessoas próximas. A gente vê famílias, muitas famílias brigando, discutindo, matando, filhos matando pais, né, também matando filhos às vezes, parentes em geral. E a gente tem assim, a gente vê no nosso dia a dia um relato muito grande de coisas horrorosas que estão acontecendo no mundo. E eu cheguei a colocar aqui algumas coisas, antes de entrar aqui para a gente discorrer no texto. Eu coloquei assim, irmãos, ó, sem paz, nos enfraquecemos, adoecemos e podemos nos tornar inúteis e infrutíferos. Uma pessoa sem paz, ela não tem muita condição para trabalhar, ela não tem condição para fazer praticamente nada na vida. Um dos frutos do Espírito Santo é que a gente tenha paz, sabe, irmãos? Alegria, gozo, paz. Irmãos, parece que está cada vez mais longe das pessoas no mundo. E isso a gente vê, às vezes, dentro da própria igreja, muita gente sem paz, demasiadamente preocupadas com tudo o que acontece aqui ao redor de nós nessa terra. Mas nós temos, irmãos, a boa palavra de Deus, nos trazendo nessa noite um entendimento, para que a gente possa viver em paz, mesmo em meio a tanta proclamação de coisas, inclusive muita gente em nome de Deus, trazendo tanta coisa, que na verdade, se você analisar como está dizendo aqui, não tem o Espírito Santo de Deus nisso. Fala o nome de Deus, mas deve ser um Deus diferente, porque não é o Deus que a Bíblia nos fala dele, né? Aquele Deus criador dos céus e da terra. Então, irmãos, a gente entra aqui no texto, para nós começarmos a falar aqui desses 6 versículos que nós tivemos aqui. E, mais uma ressalva, o salmo que foi lido também aqui foram 6 versículos, e aqui também são 6, né, irmãos? Eu gosto desse negócio de número, é muito importante. Então, irmãos, vamos ler o primeiro versículo de novo, acompanhe comigo aí, isso é muito importante para a gente falar. Vamos falar primeiro desse primeiro versículo. Então, a palavra de Deus está dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então aqui, irmão, nós estamos numa escrita que foi escrita há 2000 anos atrás, e naquele tempo já dizia, já tem falso profeta, sempre teve, sempre haverá, só que no final dos tempos, para a gente que lê a palavra de Deus, a gente sabe que isso ia multiplicar cada vez mais. E hoje, com o advento aí da internet, mídia em geral, que leva a mensagem para tudo que é lado, então tem um falso profeta lá do Japão que está pregando e está chegando aqui no Brasil, tem os aqui que pregam e chega lá num clique de dedo e espalha para tudo que é lado. E isso vai acontecendo o quê? Muita informação, muita gente ouvindo muita coisa e muita gente falando em nome de Deus, mas aí a gente precisa entender a diferença. É aí que é o primeiro ponto desse texto aqui. Entenda a diferença.
Nem tudo aquilo que fala em nome de Deus está falando realmente de Deus. E aí, o alerta para nós aqui. Existe, naquele tempo, já disse João, já tem falso profeta no mundo, e tem muito. Então, dá uma olhada aí, para que você entenda, é Deus mesmo que está falando ou não, né? E aí então, irmãos, a gente percebe aqui que devemos examinar, é o que o texto está dizendo, devemos provar, né? Filtrar as informações, e aí nós vamos analisar, isso está na Bíblia? Deus está falando isso mesmo? Porque tem muita coisa bonitinha sendo pregada por aí, e as pessoas entram nessa onda, porque acham que está correto, mas se você não tem aonde tirar a prova, como é que você vai discernir? Então aí, irmãos, vem aquilo que a gente já sabe. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia e entender o que está escrito nela. Irmãos, eu te digo com sinceridade, todo aquele que abre essa palavra de Deus para ler, para estudar, e tem realmente o desejo de ter a compreensão, Deus vai abrir, irmãos, a nossa mente. Nós não temos condição de entender tudo isso que está escrito na Bíblia por nós mesmos. Mas Deus já colocou dentro de nós o desejo de ler. E a compreensão, quem vai nos dar é o Espírito Santo de Deus. Então, pode ler, procura entender isso aqui, que vai conseguir discernir se os espíritos que estão por aí falando um monte de coisa, se tem algo de Deus ou não. Então a primeira coisa é essa, é procurar entender a diferença. Se você entender essa diferença aí, você não vai ficar fazendo o quê? Perdendo tempo, que é o que está aqui, ó, irmãos, bem no início do texto aqui. Não dê crédito a qualquer espírito. Quando a gente dá crédito a muita coisa, é a mesma coisa de você ter foco na vida e não ter. Você quer 10 empregos, não vai dar certo em nenhum deles. Mas se você focar em um, pode ir, irmãos. Vai aparecer um monte de emprego para você falar, não, mas eu quero é esse. Pode ser até o mais simples, mas você vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo. Eu mesmo já tive experiência disso ao longo da minha vida, eu já mexi com muita coisa. Dentro da minha profissão, eu já quis ser outra coisa, mas um dia eu entendi, Deus me colocou nessa terra para consertar coisas. E eu hoje amo a minha profissão. Hoje não, já há muito tempo que eu amo isso. E sei que eu não posso parar de fazer isso. Porque Deus me deu essa habilidade. Então se me deu, não importa se é uma coisinha pequena. Mas eu vou ali, resolvo aquilo e sinto prazer. Porque Deus me deu a capacidade para isso. Isso também é louvar e adorar a Deus. Com a sua habilidade, o que Deus te deu. Então, examine aí, vê em que Deus te usa melhor nesse mundo e vá em frente. E esse monte de coisa que fala à sua volta, examina, preste atenção, não dê ouvido a um monte de coisa. Se o nosso foco é o céu, nós precisamos trilhar para o céu, não é para vários caminhos que vem pregando para nós aqui. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto a ser entendido. Você não vai dar crédito a qualquer palavra que está falando por aí e procura examinar. Para examinar, você tem que ler Bíblia. Entendendo a Bíblia, você vai saber. Está falando de Deus? Não importa se você está num evento qualquer, se está com a sua TV na sua sala pregando para você, ou se está dentro de uma igreja. Se o que está pregando está falando da palavra de Deus ou não. Porque você conhece Bíblia e aí você não precisa, né, andar por caminhos errados, seguir aventos de doutrinas por aí. Mas nós vamos já seguindo para o segundo ponto aqui, que são os versículos 2 e 3. Vamos ler mais uma vez para a gente compreender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E agora, irmãos, nós vamos ter aqui mais compreensão, né? Porque vai dizer assim no versículo 2 e o 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então agora, a gente já vai ver João direcionando mais a palavra, nos dando mais entendimento. Aí dentro desse ponto aqui, é que nós vamos saber se é de Deus ou se não é. Porque, primeiro ponto aqui que ele diz é que
aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí nós vamos pensar um pouco aqui. Como é que é isso? Jesus Cristo veio em carne. É o Jesus Cristo homem. 100% homem, irmãos. Tá? Nós precisamos entender isso. A partir do momento que você fala de Jesus apenas como um profeta, alguma coisa, um homem bom que teve aqui, não. Ele é Deus, mas ele é homem. O Deus poderoso, o Pai do céu, enviou o seu Filho. Seu Filho encarnou, viveu uma vida igual a nós aqui, para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Só poderia haver perdão completo dos pecados a partir do momento que um Cordeiro Santo morresse, um homem perfeito. E como a Bíblia diz que todos pecaram, nenhum homem tinha essa capacidade de morrer, o próprio Deus se encarnou e chegou aqui nessa terra e viveu por aqui 33 anos, dando, obviamente, um excelente exemplo de vida, mostrando para nós que é capaz de viver aqui segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. E isso foi possível, mas o mais maravilhoso que aconteceu aqui, para a redenção, foi a morte dele na cruz do Calvário. Esse é o ponto crucial, é a morte de cruz que nos salvou, que pagou verdadeiramente os nossos pecados. E aí, irmãos, essa semana, eu me deparei com alguém me mandou um vídeo, um pastor lá do Rio de Janeiro, rebatendo a fala de um ex-humorista da Globo, que deu uma entrevista por aí, eu não sei se os irmãos viram isso, mas ele deu uma entrevista, irmãos, falando um negócio muito interessante, que as pessoas gostam daquilo. Ele disse o seguinte: olha, os cristãos estão equivocados, que esse negócio de pregar sacrifício de Jesus, morte de Jesus na cruz do Calvário, aí ele chega a citar o seguinte: a morte de Jesus foi a derrota de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido e tivesse continuado a vida dele, teríamos mais exemplos de coisas boas nesse mundo do que a morte dele. A morte dele foi uma tragédia, é perda. Ele perdeu na morte dele, né? E aí ele fala, aí ele vem com a voz mansa e fala muito de coisas boas que Jesus fez nessa terra como homem, o exemplo dele como homem. Aí ele enaltece Jesus Cristo e diz que a gente deve seguir aquilo que Jesus viveu aqui nesse mundo, mas não essa questão de morte de Jesus. Aí, irmãos, é o que o mundo prega, exatamente isso. Eles pregam que Jesus realmente foi um homem bom, que os ensinamentos de Jesus Cristo, a vida dele é maravilhosa, só que a morte não. E aí é que entra o negócio. Ou você crê em todo o plano de Deus, ou se for por parte, não dá certo. É por isso que João chama a atenção aqui, que aquele que professa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E esse vir em carne não é só vida, não é só porque ele veio aqui fazer uma coisinha boa, não. O vir em carne aqui era para morrer, é para justamente consumar tudo, como ele diz nas suas últimas palavras: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. É nessa hora que o inimigo, que o diabo, que ele pensa que realmente venceu Jesus Cristo, como aquele infeliz está dizendo, é nessa hora que vem a vitória para nós humanos, porque sem morte, sem sangue, não haveria redenção dos pecados. Meus queridos, e aí nós precisamos crer no Jesus Cristo homem, vida, morte e ressurreição, essas três coisas. Ou você crê na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, ou então o plano de salvação não existe. E esse pastor, ele fez questão de citar, eu acredito que umas 20 referências bíblicas, aonde, desde lá do Antigo Testamento, mesmo antes que Cristo viesse, e a gente conhece muito bem, o tanto, desde lá de Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 15, depois que acontece o pecado, aí já vem a fala dizendo que Jesus Cristo, ele viria para esmagar a cabeça daquele que era a nossa perdição nessa terra. E aí então, nós vemos lá em Isaías,
profetizando a vinda de Jesus Cristo, o nascimento maravilhoso dele, nascido de uma virgem, da mesma forma que Isaías profetizou, irmãos, 700 e poucos anos depois, acontece tudo conforme, né? Isaías 53, a morte dolorosa de Jesus Cristo, está tudo lá escrito, e aí depois tudo acontece conforme a profecia bíblica. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Pessoas eloquentes, pessoas com falas macias, pessoas que até falam em nome de Jesus, como um homem maravilhoso e bom que realmente foi, elas estão pregando um evangelho diferenciado. Elas estão ali rejeitando exatamente o plano de salvação, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, João alerta para isso, ele prossegue dizendo aqui, né? No versículo 3, que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, quer dizer, naquele tempo estava no mundo, ele está por aí, são esses que pregam exatamente isso. Falam uma palavra macia, uma palavra boa, e que a maioria dos crentes que não estudam Bíblia, eles vão olhar para aquilo e falar, não, esse camarada ele tem razão. E se ele já está meio balançado, às vezes para sair da presença de Deus, ele vai falar, sabe uma coisa, eu vou buscar mais informações a respeito desse camarada, né? Hoje, inclusive, eu fui buscar um outro vídeo, falei, não, vou buscar um vídeo da parte desse cara, porque o pastor rebateu muito bem, não tinha nem dúvida. Eu falei, eu vou assistir alguma coisa, alguém que comentou que é do lado dele. E o cara que comentou, ele rebateu também a tese da morte. Ele falou, não, o tal pessoa, ela está equivocada quanto a isso. Se não houvesse a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, não tinha o evangelho sendo pregado. E ele é ateu. Esse outro que rebateu ele, falando, nisso aqui eu discordo com ele. Sem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não há cristianismo. Porque eles, né, ele falando, não é ele que crê nisso, mas ele falando, os cristãos creem exatamente isso, que viria um homem justo que morreria pelos pecados. E se não tinha o homem que morresse, não tinha evangelho sendo pregado. Aí eu falei, não, é bonito a gente ver o quanto que Deus usa até o ímpio para poder rebater um erro grosseiro, né, que esse ator acabou fazendo naquilo, e colocar até mesmo os que vão ali querendo acreditar que realmente essa morte não existiu, mas esse outro já rebateu ele, falou, não, eu concordo com ele em 90%, mas nessa questão da morte e ressurreição, se não houver, não há pregação do evangelho, não há cristianismo, porque a crença dos cristãos é justamente na morte. Tinha que vir um cordeiro, e eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico muito feliz de saber disso. Sempre que eu vejo, ouço essas coisas, eu busco informações mais profundas, para entender, gente, né, como é que está isso? Aí dentro desse contexto, eu entendi, é o próprio anticristo sendo usado por pessoas nesse mundo, pessoas eloquentes. Esse ator mesmo, quantas vezes eu ri muito de tudo que ele fez, um excelente ator, humorista, sabe? Mas, irmãos, está aí, aonde que está o cerne do que esse cara pensa? Quer dizer, junto com ele, todos aqueles que concordam com ele, estão dentro dessa linha do anticristo aqui. É por isso que a gente vê uma mídia contra o cristianismo, a gente vê aí a maioria das pessoas contra o cristianismo, né? E mesmo aqueles que professam a sua fé em Cristo, às vezes estão sendo levados por esse vento de doutrina. Por isso era importante que João escrevesse algo tão esclarecedor como aqui a gente está vendo. Amém, queridos? Esse é o segundo ponto. A gente já vai aqui para o terceiro ponto, que já é o último, para a gente compreender um pouco mais agora aqui. Esse último aqui, nós vamos ler os 3 últimos versículos, né, que é o 4, 5 e 6. Acompanhe comigo, irmãos, por gentileza. Diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, né, irmãos? Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Haveria texto mais esclarecedor do que isso? E agora eu chamo a atenção dos irmãos para um detalhe, irmãos. É a falta de paz que a gente tem quando a gente vê tanta coisa horrível acontecendo no mundo. Eu e minha esposa, como a gente vive junto, quase sempre a gente está enfrentando essas situações. A gente sabe que o negócio tem que ser para um lado, mas a gente vê tanta coisa, até as pessoas boas, pendendo para um lado errado, e a gente olha, se a gente não vigiar muito, né, amor? Tem hora que a gente mesmo fica meio que vacilante também. É o pecado que infelizmente, né, irmãos, ainda está em nós aqui, até o nosso último suspiro nessa terra, nós somos vários pecadores. Mas aí, João vem esclarecer uma coisa, que nessa noite, e para todos aqueles que assistiram essa mensagem, provavelmente já vai ter um pouquinho mais de paz na vida. Por isso que a mensagem traz esse título, Deus me deu esse título. Entenda isso e viva em paz. Porque se a gente for preocupar com tudo, ele já falou aqui, não deis ouvido a qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de espírito que está falando aí que é de Deus, né? Ele esclarece aqui depois para nós, irmãos, que quem é o espírito do anticristo, em que ele crê, em que ele não crê. Ele pode crer numa parte do que Jesus Cristo fez, mas não crê na outra, e tem que ser vida, morte e ressurreição. Se não crê que Jesus veio e encarnou, não tem plano de salvação. Se não crê que ele realmente viveu nessa terra aqui e deu toda essa instrução para nós, para que a gente pudesse hoje nos espelhar em Cristo, ser imitadores de Cristo, como é que a gente ia viver nessa terra? Nós temos um parâmetro, a gente tem uma referência, essa referência é Cristo. Apóstolo Paulo, ele se converteu, ele era um perverso, era um cara que defendia a lei, mas depois da conversão, aí ele foi tanto seguindo a Cristo, que chegou um dia, que ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é tão bom a gente chegar num ponto de poder dizer isso, eu estou imitando a Cristo. A gente imita, tá, irmãos? A gente não é igual a Cristo e nunca vamos ser, a não ser quando nós estivermos na glória com Ele, que a gente vai ser da forma que Ele quer. Nunca mais vamos pecar e tudo, mas nunca chegaremos a nada do que é Deus, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Mas nós vamos estar em comunhão plena com Ele, sem pecado. Mas agora, a gente vê aqui, João trazendo já uma mensagem final no texto, dizendo o seguinte, olha, é meio que isso aqui, irmãos, não desanime, continue pregando o evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Ele explica aqui, ó, os que estão no mundo são do mundo, o mundo vai dizer para eles o que fazer, e eles vão ouvir o mundo, eles vão atrás do que o sistema prega, eles não vão acreditar no que nós vamos dizer, porque eles são de lá, é da outra parte. Eles não vão ficar dando ouvido para nós. Você já viu o quanto que, às vezes, as pessoas têm, assim, desânimo de ouvir a palavra de Deus? Às vezes você está numa pregação maravilhosa, e tem gente mexendo em celular, distraído, dentro das igrejas, sabe? Eu não digo que todos que estão mexendo no celular estão distraídos, às vezes está até buscando a referência bíblica, está tudo certo, irmãos. Hoje o celular, a Bíblia está nele também, a gente não pode ficar condenando, mas tem hora que é nítido, tem hora que você está perto do abençoado e vê que ele está num joguinho, vê que ele está sabe, irmão, tem coisa que não bate, mas eu digo isso, mas João está dizendo aqui, que o mundo vai ouvir os que são do mundo, o mundo vai ouvir os anticristos que estão por aí. Um dia vai chegar um que vai aí dizer que domina o mundo, que vai trazer paz e tudo, e o mundo vai ir atrás dele também, até pensando que ele é o Messias. A Bíblia já está dizendo isso, e nós estamos chegando quase a esse ponto, porque o mundo se tornou de um jeito que não, é como a gente olha e fala, pô, mas não tem jeito isso aqui, todo jeito que mexe, arrebenta de um lado, é como se fosse uma roupa rasgada, velha, e você coloca um remendo novo, mas aquele remendo novo ele é forte, mas arrebenta os outros, daí a pouco está um buraco maior ainda. Então o mundo está desse jeito, mas João diz para nós, é assim, naquele tempo ele já escreveu dizendo, vai ser assim,
É assim hoje, vai ser assim até o final. Jesus Cristo também disse que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. E aí a gente vai ficar pensando, mas por que o mundo não está ouvindo? Será que a gente está errado? Não, irmãos, se vocês estão pregando o Evangelho da graça, a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, como ela é, pode continuar pregando. João depois diz aqui, os que são de Deus vão ouvir a nossa voz. E ele diz, olha, é maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. No mundo pode ser o maior número de pessoas, os não escolhidos, mas em nós habita o mais poderoso, que é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, não desanime, continue pregando o Evangelho. Se você entende isso, se eu entendo isso, eu não vou entrar em confusão, eu vou continuar pregando, e quando rejeitarem a palavra, na minha cabeça vai vir aqui, João explicou isso, lá na primeira epístola dele, no capítulo 4, nos versículos de 4 a 6, que se as pessoas são de Deus, elas vão ouvir aquilo que eu falar da parte de Deus com o maior prazer, mas se não são, não vão me ouvir, e ao contrário, vão ouvir o mundo. Isso é normal, natural, ninguém precisa ficar, tipo assim, talvez hoje nós estamos falando aqui, e tem os irmãos, né? Nós estamos aqui, cada um conhece, cada um sabe o que está dentro da sua mente, tá? Mas tem aqueles que vão ouvir essa mensagem, talvez estão nas suas casas, hoje é um dia chuvoso, muitos às vezes não têm condução para vir para cá, e estão em casa assistindo nesse momento. Então entenda isso, não desista de vir à igreja, não desista de congregar, não desista de ler a Bíblia. João está dizendo, não é todo mundo, a maior parte não vai te ouvir, mas uma minoria vai te ouvir, e essa minoria é de Deus. Então continua pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí ele finaliza aqui dizendo que é nisso que nós vamos discernir, ter o conhecimento, qual que é o espírito da verdade e qual que é o espírito do erro. Então você viu que a mídia está lá, e a maior parte está junto dela, e ela está rejeitando a palavra de Deus, a maior parte que está indo com ela e que está acreditando nela, irmãos, pode ter algum salvo ali no meio, tá? Que ainda vai ouvir a voz de Deus, o chamado irresistível de Deus, e vai se converter. Mas esse rebanho todo que está aí, não se engane. Pode ter igrejas lotadas, pode ter igrejas que a mídia está dizendo que é uma igreja maravilhosa, abençoada, mas ouça a pregação que essa igreja está dizendo. Ela está de acordo com a Bíblia? Ela prega salvação ou prega outras coisas? Ela prega que nós somos pecadores, até o último dia aqui, ou diz que se você for para a igreja, já resolveu os seus problemas? Geralmente eles dizem, vem para a nossa igreja, vem para essa religião, porque dentro dessa religião é que você resolve a sua vida. E a maioria vai e quebra a cara, sai tudo muito frustrado, e isso tem causado um estrago enorme. Mas a gente sabe, irmãos, muitas igrejas às vezes hoje estão com o nome de igreja, mas estão ali justamente para que os líderes se beneficiem dos fiéis, coitados, que estão ali. Mas no meio desses, podem existir pessoas escolhidas de Deus, que um dia vão encontrar o caminho certo e vão ser salvas em nome de Jesus. Então nós estamos aqui, numa igreja abençoada. Eu estou aqui há 4 anos, dentro desse ministério, e digo a verdade para todos. Nunca ouvi uma mensagem pregada de um dos 2 pastores da nossa igreja, e nem de irmãos que pregam a palavra de Deus aqui, que destoa da Bíblia Sagrada. E tenho certeza absoluta, se alguém pregar assim, nós temos 2 pessoas que entendem da palavra de Deus, e vai chamar a atenção, e vai corrigir esse negócio, e certamente vai trazer uma errata para a igreja, dizendo, olha, ocorreu tal tipo de pregação, e isso não está. A pessoa foi infeliz do que falou, tudo bem, mas até hoje, 4 anos dentro da presbiteriana, e graças a Deus, eu tenho ouvido palavra que está de acordo com o que o João escreveu aqui. E isso é bom, irmãos, isso alegra o meu coração, e eu sei que eu estou dentro de um lugar
aonde as pessoas prezam pela palavra de Deus, onde as pessoas estudam a palavra de Deus e seguem, não com usos e costumes, aquele monte de coisa impondo às pessoas, mas com respeito da palavra de Deus, vivendo o evangelho da graça do Senhor. E nisso, os irmãos dessa igreja têm discernimento do espírito da verdade e do espírito do erro. Amém, queridos? É o tal entendimento que a gente precisa ter para a gente ficar tranquilo, ficar mais em paz, mais sossegado e não deixar tanta coisa ruim penetrar na nossa mente para tirar o nosso foco, que é a glória com Cristo. Então hoje nós estamos aqui, acredito que refrigerando um pouco a nossa alma, sabendo que todas essas coisas naturalmente acontecerão, mas nós que caminhamos com Cristo, a gente tem discernimento do que é certo e do que é errado. E em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos ter uma caminhada aqui nessa terra correta, dentro daquilo que Deus quer, até porque, irmãos, uma pessoa que diz que é da parte de Deus e anda torta nesse mundo, como que Deus vai andar junto com a pessoa que está andando contra os princípios de Deus? As pessoas frustram porque oram, mas não tem resposta. Ora, como diz Tiago, mas pede aquilo que Deus não quer para a vida dela. Pede mal, aí não recebe, aí frustra, aí fica mal com Deus, briga com Deus. Nós precisamos estar em paz com Deus. Então, entenda tudo isso e tenha paz com Deus. Tenha paz na vida. Deite no seu travesseiro e durma tranquilo. Porque enquanto você dorme para descansar, o Pai do céu vela pela sua vida, pela minha vida e nos abençoa aqui nessa terra. Amém? Concluindo, irmãos, eu trouxe aqui um versículo muito conhecido da palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias 6, parte A, do versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o resumo disso tudo é isso, irmãos. Conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Medite nela. Ouviu qualquer coisa meio que está meio estranho? Vai para lá. Vai para dentro do texto que alguém pregou. Volta atrás, leia antes e depois do texto que alguém pregou. Vê se é aquilo mesmo. Não entendeu ainda? Procure o anjo da igreja, o pastor da igreja, aquela pessoa que te instrui ali, pergunta para ele: olha, eu estou entendendo, olha você vê, essa pessoa está dizendo isso, mas aqui no texto eu estou entendendo desse jeito, já li antes, já li depois, mas não tive entendimento. O pastor da igreja, com certeza, vai te dar alguma explicação melhor. Amém, irmãos? Então, a conclusão é essa, que nós devemos conhecer a Deus cada dia mais e mais. Se esse entendimento, são apenas 6 versículos, mas se isso aqui ficar gravado no nosso coração, nós não vamos perder tempo com qualquer coisa que está dizendo por aí, sabe? Nós vamos entender que Jesus Cristo veio em carne, que Ele viveu aqui, mas que Ele morreu também, ressuscitou e Ele está vivo. Ele voltou para a sua glória da mesma forma que Ele deixou tudo lá e veio para cá para sofrer e morrer no nosso lugar. Jesus Cristo é o Deus eterno. Nós temos que crer em Jesus Cristo, o homem, e Jesus Cristo, Deus. É na vida dele aqui na terra, morte e ressurreição, e a vida eterna. Ele não tem início, não tem fim, não tem meio, não tem nada disso. É eterno, Deus é o que é e pronto. Amém, queridos? Outra coisa, quando vierem pregar para nós qualquer coisa nessa terra, e a gente não tiver não tiver a recepção, quando nós formos pregar, melhor dizendo, e as pessoas não derem ouvidos para nós, esquenta a cabeça não, pode ser até que seja um escolhido de Deus que está rejeitando, mas depois ele vai se converter, e aí você pregou e o efeito vai surgir. Lá na frente, você vai ver que esse cara converteu, ou essa irmã converteu, e vai ser uma bênção. Mas se for do mundo, irmãos, nunca vai ouvir, nunca vai prestar atenção, vai morrer e ir para o inferno. Agora, eu não posso ficar preocupado com isso a ponto de tirar o meu foco. Então, João explica isso para nós e finaliza dizendo: aí você vai conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, queridos? Então,
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aplicações, irmãos, para a nossa vida, como viveremos, depois de entender isso aí. Que Deus nos ajude, que isso traga paz ao nosso coração. Primeira coisa aqui, irmãos, que eu pus, são duas aplicações. A primeira delas é, viveremos em comunhão com Deus. Eu já falei disso aqui, mas volto a falar. Comunhão com Deus. É o que, irmãos? É ouvir a palavra como ela é e andar da forma que ela é. Nós não podemos ter a palavra de Deus dizendo, mas quando a gente ouvir ela, a gente dizer mais. Irmão, esse mais é terrível, porque é a dúvida. E o pecado que não tem perdão é a dúvida. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. É assim que diz a palavra de Deus ou não é? Todo aquele que crê, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. A Bíblia estaria mentindo? É óbvio que não. Mas a Bíblia diz que tem um pecado que é para a morte, um pecado que não tem perdão. Então, qual que é o pecado que não tem perdão? Não é o falar isso, falar aquilo, aquilo outro. Talvez o cara hoje fale um monte de coisa que você olha e fala, nossa, esse aí está condenado. Mas lá no fundo, ele crê. E ele um dia vai confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe, irmãos? Então pregue. Mas ande sempre em comunhão com Deus, para que a palavra que sair da sua boca seja verdade. E para que os seus planos não sejam frustrados. Porque talvez eu até queira uma coisa aqui nessa terra. Todo ser humano quer paz, quer alegria, quer conforto. A gente quer uma família abençoada, quer um monte de coisa. Agora, qual é o caminho que Deus trilhou para mim? Para que eu permaneça fiel até o fim aqui, o que Deus quer que eu passe aqui nessa terra? Eu já passei por diversos problemas nessa terra. E eu olho para tudo isso e falo, gente, sabe uma coisa? Em tudo a gente tira lição. E eu lembro do versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, né? Que realmente, irmãos, todo aquele que ama a Deus, as coisas, tudo coopera para o bem. A gente tem que entender isso, colocar na nossa mente, olha, não tem uma desgraça que aconteceu, que de repente você não possa tirar um proveito daquilo. Se Deus está dizendo que tudo coopera, eu vou continuar, eu amo a Deus. Ele me amou primeiro, colocou no meu coração o desejo de amar a Ele. Eu vou continuar amando. Aconteceu uma tragédia, aconteceu um problema, mas eu não posso, por isso, achar que Deus falhou comigo. Deus não falha, irmão. Continue crendo, continue pregando, continue em comunhão com Deus, junto com Deus. Pode ser no vale ou no monte. Eu sempre digo isso, talvez no vale é mais fácil a gente ficar em comunhão com Deus por causa do sofrimento. Mas que Deus esteja conosco lá no vale, irmãos, mas que esteja conosco lá no topo da montanha. Porque é quando a gente às vezes está bem, a gente acha que tudo já está certo e que a gente relaxa e larga Deus de lado. É nessa hora que você pode cair. E a queda de cima de um monte, ela arrebenta mais com a pessoa do que se cair de um lugar mais baixo. Como viveremos? Em comunhão com Deus, obedecendo a Deus. E aí, meu irmão, é fé inabalável. Não tem como ninguém tirar de você essa graça maravilhosa, essa paz. Porque salvação, irmãos, é tão incrível. Mesmo que você não ande em paz nessa terra, se você é um escolhido de Deus, você tem a salvação garantida, mesmo sem paz nessa terra. É incrível isso, irmão, porque não depende do estado que a gente vive aqui. Deus te escolheu, pronto. Agora, Deus dá instrução para que a gente tenha uma vida mais sossegada aqui. É aquela questão de orar por autoridades. A gente sabe que o danado que está lá, a danada que está lá, é ruim. As ideias são ruins. E a gente, às vezes, até omite uma oração, mas não, irmão. Deus diz, orai pelas autoridades que estão no poder. Bom, Deus não pode mudar o coração dessa pessoa? Claro que pode. Deus pode dar vida, Deus pode matar também, pode fazer o que quiser. Você só não pode desejar o mal. Mas orar pelas pessoas, a gente deve orar. Pode parecer uma loucura, mas é como Paulo disse, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos orar. Amém, queridos? E Deus vai confirmar isso na nossa vida. Nós vamos ver talvez essa nação nossa daqui a uns tempos, mudando a história. Nossos filhos vivendo um tempo de melhora nesse país, porque hoje tem cristão de joelho,
orando, abençoando, repreendendo esse mal na nossa nação, e a gente está vendo aí, irmãos, nessas últimas eleições aí, o quanto que mudou o tipo de ideologia. Então, ganhou praticamente no Brasil inteiro, né, uma ideologia melhor. Em alguns lugares, não. Eu não vou ficar aqui falando também aonde que foi, aonde não foi, que eu não estou aqui para fazer política. Mas a gente vê uma mudança geral no país de um pensamento mais de cristãos, de pessoas mais conservadoras da parte de Deus. Amém, queridos? Mas como viveremos? Segunda e última aplicação aqui. Irmãos, nós vamos viver sem brigas, sem ódio, sem forçar as pessoas a se converterem e sem tentar convencer a pessoa de justiça, de pecado e de juízo. Isso não é papel meu nem de vocês. Esse papel é do próprio Deus, é do Espírito Santo de Deus. Você prega o que está escrito, você prega a palavra. Se alguém chamar você e falar, olha, mas tal, a Bíblia está dizendo assim. Aí tem algumas pessoas que até dizem, mas a Bíblia foi escrita por mãos de homem. Quando alguém fala isso comigo, eu lembro dela pregando, a minha esposa pregando para mim, e eu dizendo isso para ela, amor, eu creio em Deus, mas Bíblia é papel, foi homem que escreveu. Olha que Saulo da vida que eu era. Cria em Deus, até para mim estava bom do jeito que eu estava, mas eu desprezava, menosprezava a Bíblia. Mas ela foi sábia, ela continuou pregando. E eu fui vendo Deus mudando coisas na vida dela. E diante disso, eu aprendi, e aí Deus um dia veio essa graça maravilhosa, o chamado que não tem como resistir. Aí não teve o pregador para dizer, olha, você aceita Jesus como seu Salvador, não teve nada disso, foi um culto até mais ou menos tranquilo assim, no sentido de, não teve muita apelação, vamos pensar assim, para que você ficasse, né, recebesse Jesus na sua vida como seu Salvador. Mas naquele dia, foi um queimor tão grande dentro de mim, que eu falei, olha pastor, né, agora saudoso pastor Almir, há poucos dias ele faleceu, que né, a família tem aí paz no coração, porque foi uma vida muito abençoadora para nós naquele tempo. Mas naquela noite eu falei para ele, olha, eu estava esperando o apelo, não teve, mas hoje eu quero confessar a minha fé em Cristo Jesus. Irmãos, é uma virada total na vida da gente. Este dia da conversão, daí para frente, você não é mais o mesmo. Então não precisa forçar, você não precisa discutir com o mundo. O mundo, João já disse aqui, ele vai ouvir o mundo. Então não pregue com ódio, querendo que as pessoas mudem, traga para debaixo do seu braço, dá uns murros na orelha dele. Não é assim que funciona. Não fique odioso porque uma pessoa rejeitou a palavra de Deus. Mas pregue, continue, não desanime, sabe? Com amor no coração, não precisa você estar discutindo, forçando, querendo trazer a pessoa por força, não. Siga a sua vida naturalmente, pregue a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele. Quando o homem entra na esfera de Deus querendo mudar a história, é um desastre total. Não tente convencer ninguém, mas anuncie, pregue o evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém? Aí João finaliza dizendo, e conhecereis o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deixa Deus agir, faça a sua parte, mas viva em paz. E eu espero que com essa mensagem, nós possamos sair daqui hoje mais em paz, mais tranquilo, entendendo tudo isso. 6 versículos apenas, mas que traz paz ao nosso coração. Amém, queridos? Entendido? Amém. Vamos então, irmãos, ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa mensagem, pedir a Ele que continue fazendo essa obra transformadora na nossa vida. A vida do cristão, irmãos, na verdade é uma conversão o tempo todo. Tem o dia daquele ponto que eu falei para vocês aqui, que você sabe, eu preciso confessar a minha fé perante os homens, que eu agora sou de Jesus Cristo. Aí vem o batismo, todo mundo vê e tal. Isso tudo são coisas importantíssimas. Mas assim, a nossa conversão é todo momento. Porque toda hora aparece uma coisa para nos tirar do foco. É a hora que você tem que se converter e dizer, não, eu não vou por aqui porque Deus, eu já estudei, eu conheço,
E Deus não quer que eu ande por esse caminho. Eu continuo no meu foco aqui. Mas tem um monte de coisa mais interessante. Tem. Mas para mim, o mais interessante é estar na glória. Mesmo que eu sofra aqui, eu vou morar no céu com o Senhor. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por me dar essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com meus irmãos, pregando essa palavra. Te agradeço por essa palavra, Deus, que muitos ainda vão ouvir. E peço ao Senhor, Pai, que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração daqueles que precisam de paz, que precisam entender essas coisas, Deus, que verdadeiramente nós já temos aí o anticristo que está no mundo. Temos aqueles que pregam dizendo que está até em nome do Senhor, mas que eles não estão falando em nome do Senhor. Mas o Senhor diz que nós precisamos provar os espíritos e saber se é do Senhor ou não. E o Senhor já disse para nós como é que a gente prova isso. Entendendo que Jesus Cristo veio em carne, Ele viveu aqui, Ele morreu aqui nessa terra e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus, que essa mensagem fique no nosso coração, que essa mensagem possa ir para poder, ó Deus, ter o resultado para o qual o Senhor a enviou no coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude a conhecer, estudar a sua palavra com mais afinco, Pai. Que a gente possa penetrar mais fundo naquilo que é a palavra do Senhor, para que a gente conheça cada vez mais o Senhor. Mas que a gente não fique satisfeito apenas em conhecer hoje, mas amanhã a gente busque mais. Nós prossigamos em conhecer o Senhor em nome de Jesus. E que a gente possa, Deus, andar em comunhão com o Senhor. E que nós possamos pregar o Evangelho, como o Senhor disse, a toda criatura. E quem crer vai ser salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nós sabemos disso, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração. Muitos não vão ouvir, mas muitos vão ouvir também a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, e que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Abençoa essa igreja, Deus, todos os trabalhos que vai ter aqui nessa semana, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que ficaram em casa hoje, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que essa igreja possa receber cada dia mais e mais os teus escolhidos, que o Senhor acrescente para essa congregação cada vez mais e mais, ó Deus, aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor, que venham para somar com esse povo que está aqui, em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, nessa noite, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças seja dada ao nome santo do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, com todos nós aqui presentes, com todos aqueles que estão, ó Deus, na live agora, ouvindo essa palavra, na vida das famílias brasileiras e de todo mundo, e que a paz do Senhor nos alcance, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.